10 minutos, ou enfim, mais ou menos, e por último falará o Diogo, e no final da sessão, evidentemente, vamos enfim, entrar num debate com o auditório, as pessoas que queiram comentar, fazer perguntas, etc., discutir connosco, serão bem-vindas. Mas dizia eu que o texto dela tinha por vezes, e foi provavelmente isso que exerceu enfim, uma força poderosa sobre os leitores, tinha um tom de manifesto. Dizia ela a certa altura: tornemos nós ou simples, ou sensato, ou denso e intenso uso das palavras. Tratava-se aqui quase de uma exortação. E outra exortação em que a Hélia escrevia: temos de inaugurar tudo novamente, a começar pelas frases de incentivo, pois as que ouvimos, de tão velhas, tão usadas, perderam o vigor, estão transformadas em ladainhas de beatitude. E dava, enfim, alguns exemplos desta degradação, desta corrupção ou deformação da linguagem, precisamente a propósito, ou melhor, evocando esta metáfora de que todos nós hoje, com a qual nós todos hoje estamos confrontados diariamente, que é a questão das gorduras do Estado. E perguntava a Hélia nesse texto: por que aceitamos que se fale, por exemplo, nas gorduras do Estado? O Estado não tem metabolismo, tem excesso de despesas, muitas delas em mordomias e em disparates. Ora, tomar medidas para emagrecer é justo e bom. Se implica sacrifícios, são sacrifícios de ginásio, desses que conferem certa estética ao suor. Alcança longe a manha da metáfora. E depois ela terminava: temos que chegue de pequena literatura. Os governantes descobriram o filão e desataram a usar sem pejo os melhores truques da academia. Metaforizam desalmadamente. E em relação, por exemplo, a uma palavra que passou a ser de uso também mais ou menos generalizado e que foi sujeita também a alguma corrupção, a palavra narrativa, dizia, podíamos ler nesse texto: eles, os nobres cultores da ficção, vão se referindo muito à narrativa. Por narrativa, hão de querer dizer o encadeamento temporal das ações, mas vão mais longe ao conseguirem sugerir a malignidade da intriga, a vontade de drama, que é aquilo que enche o texto de patos e produz no leitor surtos de acidez moral. E, noutra passagem, perguntava a Hélia, nesse texto: por que usam a palavra austeridade? Porque há nela uma certa ressonância de coisa justa, de atitude respeitável. Alexandre Herculano foi austero, sóbrio, frugal, um tanto seco na expressão, honesto, incorruptível, isso mesmo. A austeridade é um estádio a que se chega num percurso moral muito esforçado. É um modo de vida, uma atitude pela qual alguém opta, uma escolha inteiramente pessoal, quando recusa render-se ao luxuoso e ao supérfluo. Classificar alguém de austero significa que lhe atribuímos qualidades pouco usuais no cidadão vulgar. Ouvimos a palavra e logo o nosso dicionário subconsciente nos assinala que é para respeitar e acatar e temer. Se há uma austeridade que castiga, é porque andamos na dissipação. Pressupõe-se que nós baixemos a cabeça sob o pecado que a palavra implica. Na verdade, não há austeridade aqui. Há alguém empurrado para a miséria. É um processo involuntário, imposto por uma força superior, neste sentido de que nada pode desobedecer-se. E com isto eu passava a palavra à Hélia, precisamente. Obrigado. Boa tarde. Eu, enquanto não cristã, reivindico o uso de algumas palavras que foram também feitas prisioneiras pelo poder religioso. Muitas me são queridas, uma delas é a palavra milagre, que eu me atrevo a usar e que me arrogo o direito de usar e de recuperar para fora da cadeia semântica em que ela foi fechada.
Sendo que milagre significa simplesmente miraculum, significa simplesmente uma coisa que é admirável de olhar, uma coisa que é inesperada e que deslumbra pelo seu modo de aparecer, pela sua intensidade e pela sua raridade também. É isso o milagre. E neste momento parece-me que estamos perante um milagre aqui. Porque, enfim, eu escrevi este textozinho como um desabafo da alma. Foi sobretudo isso, porque, e agora um apontamento até pessoal e íntimo, porque das vezes em que ouço discursos de governantes, reajo mal, ponho-me a ralhar pelos corredores, pelos quartos, enfim, com todo aquele uso mau uso da linguagem. E às tantas, meu namorado disse-me: escreva qualquer coisa, que já não dá para estar todos os dias a ouvir esses protestos todos os dias, casa fora, sem consequência. E foi por isso que eu escrevi um textinho que é realmente isso, é só um desabafo da alma, e que, se estamos aqui, devemos-lo inteiramente à vontade, à decisão, não sei a quê, não sei porque é que eles se mexeram desta maneira, deles dois, e da Culturgest também. Enfim, foi tudo tratado com uma diligência que ultrapassei muito a minha relação com o texto e o meu pensamento sobre estas coisas. Mas que é muito bom ver. Isto estou muito grata porque tenha acontecido, e se lhe chama milagre, porque é um milagre, é uma coisa digna de ser vista e que merece ser olhada com admiração. Parece-me também que é um milagre da fome. É um milagre da fome, porque as pessoas estão completamente esfomeadas de palavras, de discussões, de debates, de ideias alternativas e de aprofundar o raciocínio sobre as coisas que nos cercam, e as palavras mal usadas cercam-nos cada vez mais. Eu não vou falar do texto, não vou de modo nenhum. Vou só, enfim, avançar um pouco sobre a atitude que é minha e pela qual eu poderia lutar o que fosse necessário, que é o ter a certeza de que estamos perante uma mudança completa de civilização. Estamos, digamos, no olho do furacão, é por isso que estamos tão quietos e que tudo nos parece muito, muito sossegado. E temos que, enfim, é um bocadinho normativo, quase moralista, e eu não gosto nada de atitudes moralistas, mas seria inteligente da nossa parte que aproveitássemos este momento não para andar para trás, não para gastar energias com o lamento, com a saudade, com aquelas cantilenas imensas que se ouvem a toda a hora, de nos virarmos para o passado, de lamentarmos o que se perdeu, de lamentarmos o que se está a perder, inclusivamente, aqui num parênteses, a velha questão dos livros de papel e dos outros suportes
enfim, que me fazem sempre sorrir um pouco, porque os livros de papel são ocupam um fragmento minimíssimo da história da civilização e da história da palavra. E naturalmente desaparecerão. O que é importante é que o texto não desapareça, e ele tem outras formas de sobreviver. Mas isto é só um exemplo, enfim, do nosso gosto pela lamentação, que esvazia, que tira energia, que tira lucidez, enquanto que o que me parece que será útil é conseguirmos pensar que estamos no começo de qualquer coisa e que precisamos de ver tudo com olhos limpos, com olhos frescos, isto é, conseguirmos separar-nos de todo o peso ideológico, de todo o peso cultural, civilizacional que temos em cima de nós e que entra no nosso íntimo e que nos torna estupidamente acomodados. Nós não estranhamos nada, eu sempre defendo o estranhamento. O estranhar é o olhar para uma coisa como se fosse nova, como se a víssemos pela primeira vez, e partirmos com ela para a frente, para o futuro. Esse estranhamento, o incomodar, por oposição ao acomodar, o incomodarmos-nos a nós mesmos com um entendimento novo sobre as coisas, sobre o mundo, alastra também às palavras. E eu faço muito essa operação de pensar tudo como se visse pela primeira vez, o que, aliás, em termos de conhecimento da literatura, me tem dado uma riqueza completamente inesperada, que é pegar num livro e lê-lo como ignorando todo o ruído que já foi feito à volta dele. E essa predisposição para um encontro novo, um encontro limpo e completamente desapossado de critérios anteriores, de ideologias, de pensamentos formados, de culturas que nos afogam, que nos fecham nos nossos pequenos circuitos, nos nossos cantinhos de europeus, judaico-cristãos, enfim, tudo aquilo que nos envolveu e que nos tapou como uma carapaça e não deixa um surto novo daquilo que é o humano crescer e afirmar-se, aplica-se também sobre as palavras. E, no fundo, foi um bocadinho este pensamento que me fez escrever esse texto. Uhum. Queres... Detens-te agora? Detenho-me absolutamente, okay. Quero ouvir. Okay. Mas serás certamente solicitada mais tarde. Bom, eu lendo o texto, eu vou fazer talvez ainda mais justiça ao texto da Hélia, que ela, obviamente, por estar a falar em causa própria, não poderia fazer. Enfim, começo por reconhecer que, de facto, o texto da Hélia fornece matéria abundante para nós pensarmos sobre estas questões. E, fornecendo matéria abundante para pensarmos sobre estas questões, a mim, muito particularmente, eu pus-me a pensar em termos, enfim, da minha cultura teórica, que não é assim tão vasta como isso, mas, de qualquer das maneiras, fiz um esforço para tentar cruzar as questões que Hélia levantava neste texto com, enfim, referências que, de algum modo, me ajudassem a pensá-las. Se nós pensarmos na teoria marxista da alienação e da expropriação dos meios de produção, talvez tenhamos de reconhecer que Marx não foi, digamos,
em relação àquilo que nós conhecemos hoje, percebemos que ele não foi suficientemente radical no seu pensamento porque se esqueceu precisamente dessa outra matéria da qual nós estávamos a ser expropriados de uma maneira talvez ainda muito mais grave do que é a expropriação dos meios de produção, que é a própria expropriação da linguagem. É evidente que, mais perto de nós, um Guy Debord provavelmente radicalizou a teoria marxista ao ponto de começar a pensar precisamente essa questão da expropriação da linguagem. Bom, mas mais recentemente começou-se a falar, exatamente por causa deste linguajar e desta bavardagem, a que nós... Como é que se traduz bavardagem em português? Tagarelice. Tagarelice. A que estamos submetidos, porque é universal, não é um caso tipicamente português. Se fosse tipicamente português, poderíamos estar descansados, que não nos faria muito mal. Mas, a propósito desta tagarelice e desta corrupção da linguagem e de formação, começou-se a falar de um novo fascismo. Ou então da restauração dessa utopia linguística, utopia ou distopia linguística, do Orwell, que seria a nova língua. Bem, as duas coisas estão ligadas, porque, evidentemente, a utopia linguística do Orwell toma como modelo, precisamente, o discurso dos regimes totalitários e, sobretudo, aquilo que nós hoje conhecemos, ou podemos designar com uma palavra que já não serve hoje muito para nós designarmos, seja o que for, que é a palavra propaganda. Bom, é evidente que a palavra fascismo oferece muitas resistências, desde logo porque o fascismo é um fenómeno histórico e, portanto, se nós estamos a falar de novo fascismo, estamos, de certo modo, a deshistoricizar e a transformar o fascismo numa coisa transhistórica. E depois porque estas transposições históricas de fenómenos que tiveram o seu tempo causa sempre muitas reservas e resistências e, sobretudo, fica sujeito a, digamos, a uma prova de rigor. Bom, evidentemente, se nós aqui, se pensarmos nesta linguagem como um sintoma desse novo fascismo, temos que excluir, evidentemente, desde logo duas coisas. A primeira delas é de que não existe um princípio de autoridade vinda de uma espécie de regime soberano que imponha um discurso como acontecia nos fascismos. E, portanto, isto não descende através de um poder soberano. E, nesse aspecto, não é conforme o modelo histórico do fascismo. Em segundo lugar, corresponde a um processo de subjetivação diferente daquele que era próprio dos fascismos, exatamente porque não é imposto através de um poder soberano, autoritário, que vem de um lugar que todos nós conhecemos. Estamos aqui perante um poder que é muito mais microfísico. Nós não somos obrigados a adotar este discurso. As imposições e o modo como esse discurso se impõe é muito mais subtil, faz-se através de um certo tipo de relação social, desse poder a que eu chamei microfísico e não através de imposições autoritárias. De maneira que, em última instância, os falantes desta nova língua que nos domina hoje são, de certo modo, falantes voluntários, mas ao mesmo tempo involuntários, porque há um lado de aquisição, digamos, inconsciente desta nova linguagem. É evidente que a aquisição consciente e inconsciente, e, portanto, que nós adquirimos, quer queiramos, quer não, desta nova linguagem, faz-se, sobretudo, através de dois meios. Um deles é o do discurso político, outro é o do discurso jornalístico, que funciona em
tomada direta com o discurso político. E aqui, neste caso, esta necessidade que existiria hoje de fazer uma crítica do discurso político ou do discurso jornalístico e para a qual nós parecemos que não temos instrumentos, porque, digamos, este discurso vai se impondo como se nós não tivéssemos instrumentos para criticá-lo, e nós próprios o vamos adotando, dizia eu que a falta de instrumentos para a crítica deste discurso, desta corrupção da linguagem, encontra provavelmente um modelo que me parece inultrapassável e ao qual nós hoje não podemos deixar de fazer referência, que é o modelo desse grande satirista do final, do princípio do século XX, que foi o Karl Kraus, um escritor vienense, um jornalista vienense, que durante 30 anos escreveu um jornal quase sozinho e que consistia precisamente em criticar a linguagem jornalística e a linguagem do discurso político, fazendo-o sobretudo através, portanto, o discurso dele era satírico e de denúncia, e ele utilizava uma palavra que era a fraseologia. Ele achava que o discurso era uma fraseologia. Eu acho que esta palavra fraseologia, que deveria ser restaurada e que poderia começar por aqui, por esta noção de que estamos perante uma fraseologia, poderíamos começar por aqui para fazer a crítica. A que é que ele chamava fraseologia? Ele chamava fraseologia à ideia de que havia, digamos, um conjunto de lugares fixos, de estereótipos, de questões que tinham a ver com aquilo que ele chamava a opinião. E a opinião para ele era uma coisa, tinha um sentido altamente pejorativo. A opinião, a ideia de que a opinião era uma coisa construída, de que alguém fazia opinião, era algo completamente a erradicar. Ora, hoje nós estamos perante uma situação em que se valoriza precisamente, e as pessoas orgulham-se disso, de poderem fazer opinião. Os jornais têm como motivo publicitário precisamente o poder que têm de fazer opinião. Deveríamos pensar antes que aquilo que seria a crítica do discurso teria que começar não por fazer opinião, mas por desfazer a opinião. E era precisamente essa, digamos, o grande objetivo do Karl Kraus, desfazer a opinião. Porque a opinião era precisamente o consenso formado em torno de certas palavras, de um certo discurso, de certas frases, que impedia que se pensasse para além delas. Ou seja, a opinião era precisamente a ausência de pensamento e a imposição de ideias estereotipadas. E, portanto, impedia precisamente que nós alargássemos o horizonte semântico das palavras e elas iam-se estreitando e encurtando na sua capacidade de significação. Ora, é precisamente essa simplificação do discurso e essa simplificação, quer quantitativa, quer qualitativa das palavras, que pode ser entendido hoje como algo que tem a ver com o modelo do fascismo. E a razão pela qual podemos falar de um novo fascismo. Repara, eu estou aqui, quando estou a falar de novo fascismo, ou do fascismo na linguagem, ou do fascismo nas palavras, estou, por exemplo, a remeter para, enfim, não vou agora aqui fazer notas de rodapé num discurso oral, mas, de qualquer das maneiras, não é uma invenção minha e é uma invenção que vem de gente muito respeitável, que não fala assim a torto e a direito. E, portanto, aqui neste caso, este novo fascismo na linguagem, este novo fascismo nas palavras, já não se conformaria ao modelo do fascismo histórico, canónico, digamos assim, e, sobretudo, não permitiria
que nós não permitiria que façamos que tomemos como operativa a noção de propaganda. Hein? E a palavra propaganda, como vocês sabem, é uma palavra altamente marcada ideologicamente nas suas estratégias, nas suas táticas, no seu modo de funcionamento, no seu tipo de exercício. Hoje nós dificilmente encontramos algo que se assemelhe àquilo a que, enfim, nos anos 20, 30, sobretudo nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, se chamou propaganda e que esteve ligado, como nós sabemos, aos meios de difusão das ideias totalitárias e às formas de imposição política, de um certo tipo de discurso e de uma ideologia. Ora, esta questão da ideologia, evidentemente, enfim, é o ponto de chegada, digamos, de todo este discurso que pretende criticar a linguagem. Também é qualquer coisa que hoje coloca problemas, mas, no fundo, criticar a linguagem, se nós transpuséssemos isto também para uma outra época, corresponderia a criticar a ideologia. Hoje não podemos dizer isto sem fazer uma espécie de recuo, isso é uma espécie de reflexão, porque a noção de ideologia, enfim, coloca problemas, porque isto pressupõe a ideia de que nós próprios que estamos a criticar estaríamos fora da ideologia, quando nós provavelmente estamos lá metidos bem dentro. E, enfim, há toda um conjunto de dificuldades em fazer a crítica da ideologia e é por isso, provavelmente, que hoje ninguém se afoita a fazer esta crítica do discurso que era, todavia, bastante necessária. E quando nós pensamos na crítica do discurso e das palavras, e reparem, não há nada que seja hoje provavelmente mais nefasto e que impeça tanto o pensamento como esta utilização deturpada, deformada, corrupta das palavras que impõem significados e modos de pensar e campos semânticos que impedem o pensamento e o discurso crítico. Eu estou, enfim, poderia aqui fazer uma outra referência que provavelmente que também mostra como nós estamos, de certo modo, limitados no exercício desta crítica. Numa das suas últimas entrevistas, uma escritora também austríaca, e não é por acaso que eu estou aqui a citar escritores austríacos, porque provavelmente é essa constelação que nos forneceu com mais força a ideia de uma crítica da linguagem. Se calhar não tivemos no século XX outro momento e outro conjunto de escritores e de teóricos e filósofos que fossem tão obstinados e tão obcecados com a crítica da linguagem como toda essa tradição dos escritores vienenses. E eu estava a pensar numa escritora como a Ingeborg Bachmann, que numa das entrevistas lança essa frase que eu suponho que é essencial também para percebermos a sua ética enquanto escritora, que é: devemos dizer frases verdadeiras. E com isto eu me fico por agora. O Diogo tem a palavra. Para mim, o mais difícil, quando nós falamos tentamos criar uma consciência daquilo que enfrentamos neste momento, é às tantas identificar, diagnosticar sintomas de algo que acontece por uma estratégia de infantilização de um auditório, de um público, jogando sobre uma crise de ansiedade. Ou seja, se nós fizermos colidir uma série de mundos onde há regras de interpretação diferentes, lógicas, criar a sensação de que há algum... É interessante a forma como ela começa o texto, porque ela diz: não tenho competência para escrever sobre os eventos da realidade. Começa a falha pelo léxico, nem sei se o termo evento pode usar-se aqui.
não aprendi o bom vocabulário. E quanto à organização para o discurso, saber onde ele começa e como acaba, mais o que pelo meio se vai pondo, tão pouco faça mais pequena ideia. É muito ardiloso este passo, porque parece o passo de alguém que entra inseguramente, mas vai-se revelar rapidamente uma pessoa com uma capacidade aqui de debilitar e não alguém que vem de um espaço de debilidade, porque vai reclamar um espaço para o seu exercício, uma identificação da sua identidade dentro de um conjunto de princípios e as humanidades que surgem inicialmente como uma categoria afastada e insegura hoje em dia do pensamento, vai ser exatamente aquilo onde a Hélia se vai segurar para construir um discurso muito mais lógico. Eu acho que um dos passos essenciais deste texto é um passo bastante poético. Não me parece que seja propriamente um passo que esteja muito preocupado em fazer sentido. Termina com esta expressão: a desumanidade é um mistério. E o que eu acho muito interessante neste passo parece às vezes que o cenário da ficção científica assentou no planeta atual. Que criaturas mais ou menos humanoides nos conquistaram pelo interior e desapoderaram-nos de tudo: esperança, dignidade e alegria. E depois há aqui um momento que eu acho que é crucial. É como se entre os protestantes e o poder não houvesse trajeto, não houvesse natureza contínua, devido até que conseguissem procriar se a carne de uns e outros se encontrasse. Eu aqui acho aqui esta manha muito, muito inteligente, porque é quase uma subversão. Eu lembrei-me daquele discurso do Shylock na peça do Mercador de Veneza, em que ele, para reclamar uma justiça cruel, faz uma humanização de si mesmo. Ele é um judeu, não é? É mal visto por aquela sociedade que o cerca, então ele vai fazer ali um estratagema muito inteligente, que é ele vai criar as condições básicas de identificação do homem para dizer que eu, tal como vocês, tenho aqui um direito a reclamar aquilo que me é devido. Penso que 1 quilo de carne de alguém que lhe devia qualquer coisa. O que eu acho interessante naquilo que a Hélia aqui faz é estabelecer a desumanização. É uma categoria radical, mas o que eu acho mais interessante ainda é que nos mostra que há escalas de humanidade, ou seja, a humanidade obviamente é um artifício, mas o que nós percebemos é que há condições políticas para respeitar diferentes abordagens dos recursos que nós temos. Para mim, o que me chamou muito a atenção neste texto é exatamente isto, a forma como ele se afasta de um discurso monotemático, mais ou menos, que nós seguimos diariamente, porque se criou, de facto, uma sensação de narrativa. Nós estamos no meio desta crise de ansiedade, nós ficamos sempre à espera de qualquer mão que se estenda. E às tantas, o que nós temos à nossa frente é um palco com uma série de mãozinhas que nos atiram, mas não há corpo. E este texto, para mim, é isso, tem uma espinha dorsal. Começa a propor uma estrutura para chegar ao pensamento. Eu vou ler aqui uma passagem de um livro que foi recentemente traduzido do Steiner, que é a Poesia do Pensamento. No falar comum, o pensamento é democratizado, torna-se universal e sem autoridade, mas confundem-se assim radicalmente fenómenos distintos ou até mesmo antagónicos. Responsavelmente definido, falta-nos um termo que o assinale, o pensamento sério é uma ocorrência rara. A disciplina que, juntamente com a abstenção da facilidade e da desordem, o pensamento requer, só muito raramente ou nunca está ao alcance da grande maioria. A maior parte de nós não tem mais do que uma vaga ideia do que seja pensar, transformar em pensamento o bric-a-brac, o refúgio e o lixo da nossa corrente mental. Adequadamente concebida, quando paramos para pensar no assunto, a instauração de um pensamento de primeira ordem é tão rara como a composição de um soneto de Shakespeare ou uma fuga de Bach. Talvez na breve história da nossa evolução não tenhamos ainda aprendido a pensar, exceto para um punhado entre nós. Talvez a designação de Homo sapiens não passe de uma vanglória injustificada. Nós temos que perceber que nós hoje em dia somos muito menos um produto de uma cultura milenar e muito mais um produto de uma cultura instantânea e que avançou sobre nós nas últimas décadas de uma forma radical, que é o marketing.
O marketing vem criar uma falsa sensação de segurança, dar aquele sentido do empowerment, em que a pessoa, eu mereço, ou se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Aquelas coisas todas do eu, e o eu significa a afirmação. Só que a afirmação é uma afirmação consumista, ou seja, como é que eu me afirmo? É tendo os produtos que me tornam um ser mais equipado. É como um exército de gente que, em vez de andar com armas para matar, anda com gadgets para mostrar que é um guerreiro da comunicação, um guerreiro do espaço, da interação social e tal e tal. E estamos todos tão preocupados em projetar uma imagem de nós que nos esquecemos, a palavra essência é manhosa, mas parecer, ser... não basta parecer, é preciso ser. Ao contrário do que se diz, que é não basta ser, é preciso parecer. Mas aqui começa a ser mais importante, não basta parecer, é preciso ser. Muitos comediantes hoje usam este artifício das pessoas estão num delay tão grande que às tantas, perante o fenómeno, o milagre, estão mais importadas em documentar, em salvar para uma posteridade que depois nunca chega, porque nós estamos sempre a documentar e às tantas tornamos-nos arquivos da nossa vida e a vida vai-se perdendo, vai fugindo de nós. O que eu acho que é importante notar nisto é... comecei hoje a ver uma série engraçada que estreou agora da HBO, chama-se True Detective, e eles às tantas estão a discutir num gabinete, porque é um caso que de repente começa a ganhar muita força mediática, e eles estão a discutir se os dois detetives que começaram a investigar aquilo, se podem continuar com aquilo, e eles, uma conversa qualquer, que eu não sei se é uma informação ao público, eles explicam que a grande necessidade do detetive quando está a investigar um caso é estabelecer uma narrativa a partir das pistas. E eu acho que todos nós estamos ansiosos disto. Foi engraçado quando o Sócrates voltou, ele veio com aquela palavra narrativa e depois os tipos da opinião desunharam-se ali de volta daquela expressão. Mas o problema é esse, é a narrativa. Há uma narrativa constante e é quase uma sensação como se nós vivêssemos numa intriga policial, porque a narrativa é isso, é uma conjugação de factos que cria uma trama e que gera uma emoção. E nós ficamos quase como infantilizados por essa emoção. A emoção, na sociedade em que nós estamos hoje, gera em nós uma sensação de progresso falso. Nós estamos sempre... Primeiro é o caso dos miúdos no MEC, é o caso de não sei o quê, todas as semanas aparece qualquer coisa. E nós andamos ali instigados por esta emoção, atrás das pistas policiais para desenredarmos qualquer coisa. Não há... em vez de se gerar um estado de compreensão dos problemas, não, vai-se atrás destes factos e tal, como se nós pudéssemos deslindar aqui qualquer coisa. Mas depois surge outro problema e nós já nos esquecemos. A média não se sabe da média e não interessa. Se o avião da Malásia estiver muito tempo, daqui a um bocado também já não nos interessa. Depois dizem, foram aliens. Quer dizer, se forem aliens, a malta ainda acorda. Mas aquilo que eu estou a dizer é preciso sempre atirar cada vez torres, cada vez mais maiores para a lareira para gerar esta combustão. Ou seja, isto já não tem a ver com uma categoria de frases verdadeiras. A verdade já se lhe limpou o sebo, vai-se limpando o sebo à verdade, desde que a mentira seja espetacular. Ou seja, se nós tornarmos a mentira o tal milagre, nós podemos alimentar esta crise de ansiedade destas pessoas que estão constantemente em frente aos jornais, à televisão, não sei o quê. E uma coisa que eu achei interessante, o outro dia eu entrevistei o embaixador da Ucrânia, não é? E eu achei uma coisa muito interessante, porque estamos a falar de um homem já com uma certa idade e não sei o quê, e da primeira vez que eu entrevistei era um veículo blindado, não dava para penetrar aquela carapaça diplomática. Mas agora, perante aquilo que aconteceu no país dele, de repente surgia ali uma fronteira. E quando se falava da invasão, havia ali qualquer coisa que reagia àquilo. Como se... dentro da carapaça diplomática vai à vida, a casca, coisa, e aquela gema às tantas quer ser pinta, às tantas quer ser gala, às tantas quer mandar nascer 40 mil dias para arrebentar com aquilo. E aquilo que eu estou a dizer é... há ali uma vontade às tantas de ganhar um espírito guerreiro, que é o que eu acho que este texto da Hélia consegue fazer. Às vezes os soldados atirados para o meio de uma praça começam a disparar uns aos pés dos outros porque têm aquelas armas e tal, não sabem muito bem o que vão fazer. E fica-se nesta ansiedade que apareça um grito general, um grito que nos ponha em sentido e que nos ponha organizados e tal, que é para depois um gajo perceber onde é que está o inimigo.
Eu acho que isto é muito interessante, porque pode ser muito perverso isto. Feito noutra altura poderia ser muito perverso. Eu peço desculpa por esta interpretação, mas isto é o meu ânimo, não é o da Hélia. Eu achei muito interessante este estabelecer de um inimigo. Esta capacidade de dizer às tantas... estamos aqui a falar já com uma categoria da desumanidade. E dizermos, para nós isto é um mistério. Portanto, nós não compreendendo isto, nós temos que, de facto, perceber... Às vezes o inimigo é isso, é o que nós não compreendemos. É como chegarem aqui uns aliens. Não vamos agora perceber quem é que foi o Jesus deles. Pá, eles entraram aqui e estão-nos a invadir. A gente tem que perceber o que é que eles querem. E quando nós percebemos o que é que eles querem, e se o que eles querem é levar-nos à miséria, levar a nossa condição de vida a um estado de indignidade tal, nós temos que reagir. E como é que se reage? E o que eu acho muito interessante neste texto da Hélia é que ele, o estado de consciência obriga-nos, a partir de uma determinada altura, a uma solidão que se especializa. E é muito giro que isto comece com a Hélia em casa, e às tantas o namorado da Hélia diz: epá, essa solidão está a dar cabo da casa, mete isso na rua e vamos criar movimento. E é isso, de repente, aquela solidão que está especializada, que já tem a sua arma mental, que está perigosa e tal, sai à rua para fazer o combate. E é isso que eu acho que este texto é. Um texto que eu não vi em mais lado nenhum. Eu tenho acompanhado jornais nos Estados Unidos, não sei o quê. Não vejo ninguém escrever assim. Acho que isto é fenomenal, porque é uma espinha dorsal no tempo. É parar o tempo e dizer, há aqui um evento. Há aqui um evento, é o que a Hélia começou por dizer. Nós temos que perceber que estamos no olho do furacão. E isto eu acho que é uma coisa muito especial e nós temos essa sorte. Nós em Portugal temos a sorte de ter muitas pessoas que põem o tempo como um cão e dizem agora senta-te aí que nós vamos estabelecer condições. E por isso é que eu acho que este texto é muito interessante, é que mandou sentar o cão. E para mandar sentar este cão, há aqui coisas que eu não posso repetir. Leiam este texto, levem para casa, não o emoldurem, leiam e releiam. Eu estou a ler há bastante tempo este texto. Tenho lido coisas, acho graça, mas isto acho outra coisa. E aquilo que eu queria terminar, não sei como é que está o tempo. Está sentado. Pois. Está sentado. Mas aquilo que eu acho que às tantas é muito interessante é perceber isto. A linguagem é de facto um legado. É um legado que nos põe em contacto. Reparem como as crianças, os putos, quando estão de volta de nós e nos ouvem falar, eles param, para eles tudo é milagre. A linguagem é uma coisa fenomenal para eles. Eles acham as expressões, eles ficam intrigadíssimos. Nós às tantas... O anquilosamento das expressões às vezes também é uma falta de ânimo para nos ouvirmos ou para ouvirmos os outros, para penetrarmos o sentido, porque as palavras estão a comunicar com elas próprias. Quando nós estamos a dizer uma coisa, as palavras fazem o seu recreio, criam os seus balões e, aquilo é uma alegria delas próprias. E um tipo tem que estar ao mesmo tempo concentrado no que quer e concentrado no que não quer. Tem que haver, o Nietzsche falava disso, que era preciso ler com atenção, que era um estado de vagarosamente. Mas o que o vagar nos dá é também uma capacidade de perceber as fugas, estar em vigilância, como sentinelas. E aquilo que eu acho interessante nisto é esse ânimo que as crianças recuperam. É um ânimo que nós próprios, eu acho que a poesia aí é a arte que se impõe e é cada vez mais uma arte que nós temos que ver que lhe foi retirado do tapete, porque a poesia é a primeira coisa que se diz quando uma pessoa começa assim com umas coisas que saem do espaço categórico, do espaço pragmático e entram num espaço que parece efabulatório, que pode ter outras pistas, pode ter outra condição de perceber o problema e não resolver ali apanhando aquele serial killer, mas perceber o que é o serial killer, o fenómeno. É exatamente esse salto, que às vezes pode parecer um pouco artificial, como é este salto aqui da Hélia, mas que é um salto que eu acho que nos obriga a perceber porque é que este passo é dado. Porque é que, de repente, nós reconhecemos ali um estado de desumanidade. É porque aquela humanidade já não representa um grande... Porque nós sabemos sempre, nós vivemos sempre uma história de exploração. Mas a desumanidade dos que estavam em cima não era ao ponto de deixar, ou foi, não vale a pena, eu não sou historiador e ainda bem porque é muita coisa para uma cabeça, mas o que eu digo é estabelecer quando a desumanidade chegou a um ponto tal, desumanidade é porque aquela humanidade já nem sequer entende, diz aqui
respiram ares diferentes e não faz sentido algum que certa retórica da esquerda os desafie a que experimentem a pobreza, a que tentem viver com o salário que destinaram para os indefesos. Quando aquele senhor, como é que se chama aquele banqueiro que dizia dos sem-abrigo que aguentavam e que a gente também aguentava, esse homem, ele não tem, aquilo não é má fé, aquilo é má educação, é um tonto. Não vamos lá à casa dele, o que é que um gajo vai lá explicar àquele senhor? Ele não tem, nós não podemos diabolizá-lo. Se nós vamos dizer que ele é o demónio, como é que se prova que um homem é o demónio? Não é, com certeza. É um tipo mal educado. Não tem sensibilidade. Por exemplo, há um passo do Kant, eu vi isso outro dia, eu depois, se pudesse, ainda falava disso, mas há um passo do Kant que ele pergunta uma dúvida que lhe surge: para que ter esperança às tantas? Com tudo isto que nós andamos a apanhar, para que ter esperança? E ele diz que, pelo menos até uma certa altura, ele não está vivo nos dias de hoje, não sei o que é que ele diria, mas até certa altura ele diz: ok, o mundo continua a pressionar com um grande grau de violência e maldade, mas o que nós notamos é que a sensibilidade cresce. Ou seja, as pessoas hoje em dia pelo menos revoltam-se mais. Parece haver esta sensação. A Hélia fala dos gregos. Reparem, a corrupção. Há uma consciência. O que aconteceu agora na Ucrânia, nós não estamos a falar daquelas coisas que nós fazemos aqui aos sábados ao pé da ginginha, ir ali. Não, estamos a falar de pessoas em graus sub-zero. Aquelas pessoas estão ali e criaram na Praça Maidan. Leiam, há um texto fabuloso no Washington Post a explicar o que é que aquela gente, pessoas, entre irem para o trabalho e levavam lá à praça, criaram toda uma comunidade para o protesto. Aquilo era uma ação belíssima. Claro que houve lá as coisas de extrema-direita, mas isso são outras ficções que vão criar, são outras narrativas para destruir o núcleo daquela noção que ali está, que é a compreensão de uma unidade. Nós não podemos estar aqui atentos às nossas diferenças para irmos combater uma diferença superior. Nós temos que, neste momento, nos concentrar nas nossas semelhanças. Eu se calhar já estou... Vamos... Não sei se, Hélia, queres retomar alguma coisa? Eu não sei como está o tempo, não quero ocupar não, por enquanto tempo ainda nenhum. temos... Está sentado. Dentro de 10 minutos passamos com o público. Sim. Eu também queria depois dizer mais qualquer coisa, mas não. Não, eu não vou... Quero é ouvir e já aprendi tanto a ouvi-los e já tive tanto prazer a ouvi-los que não dá mesmo para ocupar aqui tempo meu. É só um pequenino exemplo de como nós estamos acomodados com as coisas, nós aceitamos as palavras que nos chegam sem estrebuchar, sem nenhuma espécie de rebelião. É só um fait divers. A propósito desta história do relógio, do relógio do vice-primeiro-ministro, do relógio que marca o tempo decrescente até sairmos da Troika. E que ele comparou à data da restauração de Portugal. Não é? E realmente eu não vi ninguém, enfim, não leio muitos jornais, não estou assim muito atenta no dia-a-dia, mas apanho as ondas dominantes dessas coisas. Eu não vi ninguém pensar na literariedade do assunto, que é só esta: se nesse dia vamos ter a restauração de Portugal, significa que Portugal, portanto, usando a imagem, a alegoria que ele usou, Portugal está ocupado por uma potência estrangeira, o relógio está a marcar o tempo que falta para a libertação, vamos ter a libertação que é semelhante à restauração de 1640, o que significa, pura e simplesmente, que o governo é traidor. Este governo é estrangeiro, é espanhol. É só isso. Mas é só usar, digamos, os artifícios, as más soluções literárias dessas criaturas até ao extremo. Porque se quem inventou essa coisa
tivesse avançado um bocadinho, ponderado um bocadinho, dizia, não, isto a gente não pode desenvolver esta alegoria porque isso vai fazer com que nós, que estamos no governo, sejamos, portanto, os Miguéis de Vasconcelos. Nós é que somos os Miguéis de Vasconcelos. Não vamos atirar ninguém pela janela, que não sejamos nós, porque nós é que estamos no governo, portanto, nós é que somos os emissários dos ocupantes. E a defenestração daqueles senhores será a nossa própria defenestração, porque não há aqui outras personagens em jogo. E parecia-me isto tão evidente, só por se tomar atenção ao que é dito, que eu achei que toda a gente ia interpretar, ia brincar, ia haver críticas, sátiras sobre isto em todo o lado, a dizer, então o senhor é o Miguel Vasconcelos. Ninguém reparou duas vezes nas consequências desta alegoria. E é isso que me faz muito defender que se veja o que as palavras estão a dizer, que se veja, que se leve as palavras às suas próprias consequências, que se seja literal no uso e na interpretação das palavras, porque só com esta pequenina atitude há processos de encurralamento assim quase fatal dos próprios utilizadores dessas metáforas. Isso, claro, já sei falar da palavra democracia, que é uma coisa com que a gente se depara no dia-a-dia e que me andava a deixar muito, muito enervada, porque todas as conclusões de toda a gente que falava era que a democracia era má. Então a democracia é má, eu não voto mais, cada vez mais pessoas me diziam eu não vou mais votar, porque não é a votar que se resolve nada, aliás, não há maneira nenhuma de resolver nada. E, portanto, a democracia é uma coisa má. É uma coisa, a gente vota, põe lá os senhores, e os senhores, uma vez que lá se apanham, fazem o que entendem, mentem durante a campanha, e isto é uma coisa, pronto, é irremediável, é assim, e para ser democracia é assim. Os mais corajosos avançavam dizendo só que democracia não é uma coisa boa, portanto vamos mudar o regime, venha outra vez venha aí um novo Salazar. Ora, tudo isto são pensamentos muito, muito, muito perigosos, mas que provêm só do aceitar-se uma palavra com a corrupção que ela sofreu e de não se voltar ao uso da palavra e dizer não, a democracia não é isto não é democracia, não é a democracia que é má, é esta coisa que está mascarada de democracia e que nós temos que denunciar e que desmascarar enquanto fraudulenta, que realmente é uma fraude completa da linguagem. E esta desmontagem é quase um jogo. Eu tenho uns amiguinhos extraordinários que fazem um trabalho, um irmão e uma irmã. O pai muitas vezes relata esses episódios, fazem um trabalho de leitura literal das palavras, não necessariamente escritas, as coisas que ouvem. E a menina, por exemplo, a Alice, da última vez que foi à manifestação do 25 de Abril, ouvia gritar fascismo nunca mais. E ela não sabia sequer ler. E perguntou ao pai, isto é contra os terremotos? Porque estão a dizer fascismo nunca mais. Pronto, aqui há um erro, mas outro dia ele, que é mais novinho, perguntou ao pai o que é desfalecer, e o pai disse desfalecer é desmaiar. Não é voltar a ficar vivo depois de morrer, porque é o desfalecer. E este trabalho de olhar para as palavras como um objeto, como quase uma matéria sobre a qual podemos brincar e compor puzzles, esta frescura que eles têm, claro, como crianças que são, faz-nos falta, acho eu. Aliás, suponho que digamos, essa visão infantil sobre a linguagem, que descobre as palavras como se elas
tivesse a irromper pela primeira vez, Exato. corresponde a uma espécie de responsabilidade que nós podemos hoje, enquanto adultos, quer dizer, que nós enquanto adultos, uma responsabilidade perante a linguagem, que no fundo era aquilo que há pouco o Diogo, numa pequena incursão, falou a propósito da poesia, opondo precisamente o discurso da poesia a este discurso enfim, dos estereótipos e da linguagem fascista no sentido em que nos obriga a dizer. A linguagem neste sentido é fascista porque nos obriga a dizer, aliás, uma definição quase canónica neste caso do que seria o fascismo na linguagem. Não sei se tens alguma coisa mais a dizer sobre esse assunto, senão nós passamos... Eu queria só lembrar que, como o Diogo também, que a humanidade é um artifício. E a linguagem é um artifício. É um artifício da humanidade. Isto é, a linguagem não existe por natureza. Não é uma árvore, não é uma pedra. É uma coisa completamente artificial, que foi extraordinariamente artificial, como a matemática, e tão misteriosa como a matemática, mas que vai muito mais além, porque tem todas estas possibilidades que a matemática até agora não mostrou, e que é uma criação humana e uma aquisição humana. E, portanto, não é nada, não é uma pedra que cai, não é um meteorito que cai em cima das nossas cabeças e que nós temos que sofrer, no sentido da passividade, enquanto tal. É uma coisa que os homens foram criando, que se tornou muito poderosa, que se tornou vivíssima, que ganhou a sua própria lógica, que ganha as suas próprias transformações, mas que é sempre qualquer coisa de que tem que evidentemente que se respeitar e que se amar, e a poesia, a propósito a poesia hoje, por exemplo, a jovem, a mais nova poesia portuguesa é extraordinária em tudo o que faz de novo, em tudo o que consegue de novo sobre a linguagem. É uma grande felicidade na minha vida ver aparecer esses livros de poesia, mas é uma coisa nossa, é uma coisa sobre a qual nós podemos trabalhar, nós podemos pensar, e é uma coisa que nós podemos recriar ou limpar de toda a poluição que lhe vem sendo dada. Não sei, é quase fazer como as crianças, é constantemente perguntar porquê. Porquê é que se diz isto? Porquê é que se faz aquilo com esta palavra? Porquê é que estas palavras estão a dominar o nosso dia-a-dia, nos estão a matar aos poucos, nos estão a acinzentar, a estrangular? Não é divina a palavra, não vem de lado nenhum, foi criada por nós. Portanto, é uma coisa que, apesar de toda a sua importância, toda a beleza e toda a sua vitalidade autónoma que a tem, é tão humana como nós. É um produto da nossa inteligência e do nosso corpo. E é, portanto, sempre sujeita ao nosso escrutínio, que é outra palavra que foi sendo corrompida, que é mal usada hoje em dia aqui em Portugal. É só isto. Bom, abríamos o debate para o auditório. Não sei. Ação. Como? Ação. Será que isto funciona? Está ligado. Ora, a primeira coisa que eu queria dizer, para além de ter gostado muito... Um pouco mais alto. Mais alto.
Tá. Agora? Sim, Bem. sim. Então, em primeiro lugar, um breve apontamento. Acho que tenho muita pena que o Rui Nunes não esteja cá. Aliás, esteve para estar. Porque se há pessoa que tem uma relação contra o poder, da linguagem, a linguagem como poder, e a plasticidade, no sentido que inunda tudo, da fraseologia, é o Rui Nunes. Aliás, não é por acaso que um dos autores que ele mais gosta é o Celan, que se interrompe, que impõe um silêncio. E o que eu gostava de vos perguntar ou ouvir sobre é, sendo que esse campo de fraseológico, digamos, inunda tudo, a sua interrupção, o estar pronto para voltar de novo a nascer, o desnascer de Guimarães Rosa, no fundo, pode ser não violento. Sendo plástico essa invasão, a interrupção, será possível que ela não seja a violência? Eu gostava só de fazer uma adenda e que prende-se com isto, que é quando eu falo como falo, eu não estou a pedir que peguemos em algum tipo de objeto e vamos para aí ou dinamitemos este edifício. Eu, pelo contrário, espero é que isto se torne um exemplo, no sentido em que o que me parece importante é exatamente essa especialização da solidão, para haver um espaço de consciência, porque me parece que o perigo vem não necessariamente de ajuntamentos populares, que são sempre coisas que se desfalcam pelas piores razões, e todas as primaveras árabes ou de que cor for, em que zona for, isso pode-se sempre perder. O que não se perde é uma solidão que ganha rumo, que começa a sair da sua crise de ansiedade, que é estar sempre no meio da maralha, que é uma coisa muito inquietante e que nós vivemos muito. Esta coisa do Facebook nos entrar por todo o lado é perigosíssima. Os telemóveis, isto é tudo, é meter o circo na mais pequena porção. Quer dizer, não há intimidade, a intimidade não é logo passar de mim para a Maria. É de mim para mim, e só a Maria já entra num estado mais... E já é complicado lidar comigo, quanto mais trazer a Maria para a intimidade. Mas essa intimidade é aí que eu acho que começa o perigo. É quando uma pessoa começa a ler, começa a divorciar-se destas intrigas, desta novela política, porque isto é uma novela política que tem os seus argumentos, mas por mais eixos do mal e quadraturas do círculo, aquilo tudo está certo. Eu não desvalorizo a opinião destas pessoas. O problema disto... O Jorge Roque é que cita muito uma frase do Kafka, que diz que o grande elemento sedutor do mal é o convite à luta. Ou seja, este espetáculo, esta praia imensa, onde nós nos banhamos, em que toda a gente com uma opinião e não sei o quê, tudo está certo, as pessoas têm a sua razão, há 40 mil razões, mas a nossa razão é que nos torna perigosos. Encontrar os nossos aliados que estão ao pé de nós, não estarmos só a ler um tipo... Isso tudo bem, também, e ler o amigo, o Krause, mas o que eu digo é criar o nosso espaço de identificação, saber quem é que nós somos, em que lugar do mundo, qual o nosso país, o que é o nosso país, o que é que são as pessoas na nossa situação, ter esse discurso, que é para não haver... A Hélia fala de uma coisa que eu acho que é a grande manifestação das nossas manifestações, é o cansaço. É um cansaço que ainda não encontrou ânimo, porque a identidade é o primeiro valor da coragem. A Hélia fala deste sentido, da coragem. Mas o que é que gera a coragem? A coragem é nós termos a capacidade de perder a cabeça por uma causa que realmente é mais nós do que a integridade física do nosso corpo. Quer dizer, se nós pudermos ser atropelados por um blindado, naquele momento há um ato de integridade tal que vale por mais 20 anos e morrermos um dia mijadinhos na cama. Quer dizer, não é para isso, não é para estender ao máximo a linha de vida, é para num ato total que se às tantas depender da nossa morte, é capital, é um ato em que há uma afirmação suprema.
E eu isso acho que só pode começar, não sei se, e acho que não acaba, na solidão. Mas acho que a grande sociabilização é quando as solidões se encontram já num estado de disponibilidade. Porque já se gozaram, nós já não vamos para o outro só com aquela necessidade de nos encontrarmos, mas já nos encontramos de alguma maneira. Então o outro já representa também um trabalho de investigação dele e nós chegamos até com mais vontade de ouvir. Ouvir, porque o perigo em nós, com o perigo do outro, e é isso que eu acho que é importante. Estas manifestações, não, acho que é um bando de pessoas que ainda não encontraram a pílula para a crise de ansiedade e então vão procurar a perguntar o que é que tu andas a tomar? Eu ando a tomar isto e tal, tens dormido melhor, mais ou menos e tal. E os problemas, tenho problemas, estou hipertenso, estou não sei o quê. Nós estamos com muitos problemas, mas calma, casa, livros, coisas. A malta escreve solitariamente, estão a comunicar connosco, não é preciso ir para a rua a correr, não é? O Facebook, pronto, dá para algumas coisas. Mas cuidado. O discurso do Diogo tem a grande vantagem de, como ele conduz as coisas até o extremo, elas tornam-se mais facilmente pensáveis, digamos assim, porque são conduzidas a um certo extremo. E, nesse sentido, o discurso dele é muito iluminante. Mas eu gostaria de fazer também só uma pequena adenda, e não sei se isto, de alguma maneira, se cruza com, enfim, a questão que foi posta, que é, talvez tenhamos insistido bastante naquilo que seria o efeito coercivo deste discurso que eu ousei dizer que corresponderia a um novo fascismo. E, portanto, é um discurso que obriga a dizer, mas temos que ver também que há o outro lado, que é em que medida é que este discurso também tem, digamos, tem o outro lado, que é o faltarem-nos as palavras para dizer qualquer coisa de novo. Digamos, há aqui, digamos, um lado simétrico, que é igualmente importante, são complementares, e aqui trata-se também de verificar até que ponto é que nos falta a linguagem para dizer algo de novo. E isso é muito claro, sempre que aparecem movimentos, projetos políticos, etc., eu acho que enfim, pelo menos as pessoas que estão atentas a estas questões, o primeiro critério de julgamento consiste precisamente em escrutinar, para utilizar a palavra, a linguagem. O que é que esta linguagem tem de novo? E às vezes, enfim, somos obrigados a verificar, muitas vezes com muita decepção e frustração, que aquela linguagem não tem nada de novo. E se a linguagem não tem nada de novo, nós descremos imediatamente do projeto. As intenções podem ser ótimas, toda aquela gente se reuniu com projetos cheios com horizontes na cabeça, mas não encontraram uma linguagem nova que deveria ser, e só essa linguagem nova é que tem esse poder atuante e performativo, ativo. Sem palavras novas, nós não chegamos lá. Ou, pelo menos, sem a reativação das palavras que nós conhecemos, porque, evidentemente, a gramática não a inventamos nós hoje, o léxico não o inventamos, mas a linguagem tem esta capacidade de dizer sempre coisas novas. Se nós perdemos a capacidade de dizer coisas novas e continuamos a dizer tudo aquilo que já foi dito, através das mesmas palavras que já estão fatigadas, evidentemente não se podem abrir aí mundos novos. E esta é mais ou menos a situação com a qual nós hoje estamos confrontados de uma maneira que me parece muito aguda. Mais questões? Eu posso só, a propósito da violência, dizer que penso que nós estamos sob uma tremenda violência, que não é a violência guerreira de rasgar a pele e sair sangue, mas nós estamos sob uma violência e sob uma violência de ocupação, que vai tão longe que nos ocupa inclusivamente justamente a linguagem. Porque nós somos obrigados a falar, estamos obrigados a falar, a aceitar a linguagem dominante. E nós estamos em clima de violência, a pior das violências, que é a violência que nós aceitamos.
é a violência dos rendidos. Enquanto que temos a memória da resistência antifascista, a memória da resistência, que também se fazia com palavras e onde as pessoas, no segredo das suas casas, ainda poderiam ser donas das suas palavras, essa violência ocupou tudo. E fomos nós que levámos essas coisas. E essa violência está na sala, dentro do aparelho da televisão, está nos telefones, com aqueles telefonemas todos que fazem, sem falar da net, que então é uma invasão descarada, mas estamos... é uma violência de um drogado. Nós fazemos essa violência contra nós próprios. Nós estamos intoxicados e somos nós que pomos nas nossas veias o tóxico, porque aceitamos. Mas a nossa vida está muito violenta. O nosso dia-a-dia está ocupado, está invadido e está agressivo. Está sujeito a agressões constantes. E a primeira medida não será necessariamente uma medida de confronto e da tal violência física, violência visível, enfim, que é uma mimese de uma revolução, de uma revolta, pelo menos. A primeira violência tem que ser a nossa desintoxicação, de cada um. E essa desintoxicação passa justamente também muito pelas palavras, mas passa pela solidão, passa pela recusa do cerco que nos foi montado. As nossas portas estavam fechadas, com todos aqueles sistemas de alarme. Em princípio não poderiam entrar, mas fomos nós que abrimos as portas. Portanto, a primeira linha de defesa é dentro de nós, contra nós. Só depois é que teremos, enfim, a lucidez suficiente para definirmos o que está lá fora. Mais questões? Só um momento. Boa tarde. Eu queria felicitar a professora Hélia Correia pelo seu texto e fazer-lhe uma pergunta bastante circunscrita. No seu texto fala várias vezes sobre a etimologia das palavras e a importância da etimologia e do seu legado histórico e político, que é muitas vezes apagado hoje em dia, que as pessoas não conhecem e que, portanto, nos limita na leitura que fazemos das palavras. E eu queria perguntar-lhe se não reconhece como um sintoma desta tendência de apagamento histórico da etimologia e talvez o sintoma mais alarmante, a imposição do famigerado Acordo Ortográfico de 1990, que, para além de todas as incoerências e incongruências linguísticas, jurídicas que já foram amplamente discutidas, parece ter como objetivo, assumido ou involuntário, apagar a etimologia das palavras e, portanto, quebrar esta cadeia que as une umas às outras e que nos permite pensá-las com a profundidade que a professora pensou neste texto. Obrigado. Bom, a linguagem, sobretudo a linguagem escrita, é uma convenção. Combina-se que aquele som tem na nossa língua aquele desenhozinho que o reproduz e que muitas vezes reproduz com muita inexatidão. Portanto, como convenção, estará sempre sujeita a acordos, a combinações, a negociações que se possam fazer em cada momento. Já houve muitas reformas, continuará a haver. Esta, enfim, é feia. É feia. É feia, apaga muito eco etimológico que ainda existia
em palavras, mas isso não me parece um desastre maior, será um desastre menor, porque eu também gostaria de ver ainda farmácia com PH, e quando nasci já não se escrevia farmácia com PH, portanto é uma questão de ajustes, de acordos conforme, para se desenhar aquele som daquela maneira. Poderíamos criar uma ortografia completamente nova, o que provavelmente até seria divertido. Também não vejo assim uma grande conspiração. Que a linguagem fica feia e que a operacionalidade, inclusivamente, de certas marcas de acentuação é prejudicada, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu não tomo o estádio contemporâneo da linguagem escrita como um absoluto. Já se escreveu diferentemente e provavelmente se há a escrever diferentemente. Além disso, nós quando falamos não são aquelas letras que dizemos. Dizemos muito menos do que o que lá está escrito, e o jogo digamos, do desentendimento entre o som entre o fonema e o grafema é uma coisa que a mim pessoalmente até me diverte bastante. Portanto, não é assim uma causa pela qual eu lutasse muito. Eu pessoalmente escrevo ainda com o que eu chamo ortografia etimológica, mas se tudo me ferisse assim tanto, eu estaria de grande saúde. Havia aqui alguém que queria... Professor João Barreto. Pois, eu nem sei por onde é de começar, mas começo pelo fim. Eu não sei bem o que dizer em relação a estes cruzamentos, não é? Que se verificaram na mesa. De um lado, um certo radicalismo do Diogo, do outro lado, alguma contenção da Hélia, o António que procura alguns referentes históricos para nos explicar o momento atual. Mas podemos começar, por exemplo, pela questão que o Diogo e a Hélia depois também colocaram, digamos, a da nossa grande razão de cada um na solidão, ou o que a Hélia chamou a necessidade da desintoxicação individual, não é? A grande razão, uma expressão de Nietzsche, é do corpo de cada um, não é? Tudo passa por aí, de algum modo. Agora, eu depois começo a interrogar-me sobre vias de saída, de reação e de saída, não é? A grande razão do corpo e da solidão, como é que ela se coloca frente a qualquer coisa de que temos estado aqui a falar, que é o poder dos próprios sistemas, não é? Como é que nós vamos reagir a isso? Por uma via radical? Há dois modelos clássicos de que nós conhecemos. Há o modelo do intelectual, da voz que era ouvida, que deixou de ser ouvida, e que teve alguns efeitos em momentos históricos recentes, e nossos também. E há, naturalmente, o modelo da revolução, que nós também conhecemos, não é? Neste momento parece não se querer ir, nem por um não se pode ir, porque já não é possível. Pelo outro parece não se querer ir. Portanto, estamos neste limbo, não é? É isto que me leva a interrogar-me em relação a formas de agir, porque aqui coloca-se o velho problema, que é já da linguagem e do Wittgenstein, do dizer e do fazer. O que é que nós podemos fazer através do dizer? Quer dizer, até que ponto é que a linguagem, a tomada de consciência da linguagem, a denúncia do estereótipo e da fraseologia nos pode levar a algum lugar? Ou até onde é que isso nos pode levar, não é? Isso poderia levar-nos a algum lugar, voltando à questão de tempos em que havia vozes que diziam coisas que eram ouvidas, que não é o que acontece hoje. Para mim, em grande parte, e o Diogo tocou, para mim, na mousse da questão, até ele começar a falar, eu não tinha ouvido a palavra televisão. E não tinha ouvido a palavra marketing, que ele usou e que eu diria publicidade. Para mim, grande parte da questão situa-se a esse nível. O António também já aflorou a questão.
situa-se a esse nível, que é o da força dos mecanismos de marketização das consciências, hoje, que não são só os da publicidade. E por isso a televisão é o grande instrumento disso. Não é? Não são só os da publicidade, são os dos próprios noticiários, são os dos shows, são quase toda a programação das televisões. E, evidentemente, de uma ou outra maneira, a questão da internet. Posso-te fazer uma pergunta? Como é que relacionas isso, quer dizer, com a ideia de propaganda de que eu falei, no sentido clássico? Claro, a ideia tem... O termo publicidade... Qual é a diferença entre a publicidade que estás a falar e a propaganda evidente. nesse sentido clássico? Há uma diferença evidente. A mim surgiu-me imediatamente o exemplo do marketing, da publicidade, etc., quando começaste a falar da propaganda fascista ou dos regimes totalitários. É evidente que, como disseste, e muito bem, a propaganda era uma parte constitutiva e integrante desses sistemas e desses regimes. Era, de facto, uma estratégia, uma tática, assumida como tal, clara e deliberadamente assumida como tal, que não é o que acontece naturalmente com o discurso publicitário ou de marketing, que é tudo ele subreptício, é um subdiscurso, não é? Que, no entanto, tem, e este é o grande tema de que estamos a falar, tem uma força enorme, precisamente porque passa por zonas de subconsciente que nós não controlamos, não é? E esta é, de facto, uma questão que, para mim, é central, não é? Se há, enfim, o fascismo, tal como ele se apresenta hoje, ou não se apresenta hoje, evidentemente que não tem aquela figura clássica que é já da Roma e que depois passa para o fascismo italiano. Não tem nenhum lictor com um machado à frente, não tem nenhum fascio, o ícone que o representa. Não tem muitos. Está disperso, não é? Está disperso e por isso é dificilmente palpável e detetável. Não é? E é, de facto, a grande rede daquilo que o Althusser chamava em tempos os aparelhos ideológicos do Estado, da repressão, a começar pelas polícias e a família e a igreja e não sei o quê. Não, hoje não há aparelhos ideológicos do Estado, mas há uma imensidão de aparelhos ideológicos ou de mini-aparelhos ideológicos que nos controlam. E a questão é como reagir a este fantasma, não é? Há, de facto, um lado fantasmático no mundo em que nós vivemos que nos torna muito, muito difícil, muito mais difícil do que antes, as reações, não é? Pois, é assim. Eu tenho esta noção da intervenção que já foi mais evidente e mais ouvida. Eu próprio já fui mais público do que sou, em todos os sentidos, literalmente em todos os sentidos. Mas, de facto, este parece-me ser assim, uma das grandes questões, não é? O que fazer para lá dos modelos clássicos, não é? Não, vamos responder. Quer dizer, em princípio devíamos responder, se estivéssemos à altura da resposta. Eu devo confessar que não estou à altura de poder responder. Aliás, a pergunta era de certo modo retórica, parte do princípio de que, de facto, nós não temos resposta e essa é de facto a grande questão. Só usar uma imagem. Imaginando que nós seríamos uma espécie de morcegos dentro de uma caverna e nós estamos sujeitos, a nossa forma de orientação é através do sonar, assim, acho que é assim que se diz. A melhor maneira de nos desorganizar, de criar vou voltar àquela imagem da crise de ansiedade, seria introduzir uma sonda que emitisse ruído. E à medida que nós começássemos a conseguir ultrapassar o ruído e a reconhecer outra vez, porque mudávamos o som das nossas palavras para nos reconhecermos, para contornarmos o coisa, ele aumentava o ruído e o tipo de coisa. E é isto que eu penso que acontece com a publicidade. A publicidade é uma história instantânea que seduz a partir daquilo que são as fragilidades momentâneas das pessoas. Há as revistas todas a trabalharem para desacreditar a afirmação, criando-nos complexos físicos de vária ordem, e depois basta gerar isso desde uma idade muito pequena, cria-se um trauma coletivo,
desce a sonda com aquele ruído, aquilo imita aquele sinal que não ouve, que é como o cão em nós que ouve, aquele sinal que não faz necessariamente barulho, mas o cão em nós acata logo. E automaticamente nós rendemos e ficamos, e para o que é que nós nos viramos? Para as instituições, para o governo, para não sei quê, para o Banco Central do não sei quê, para os senhores Constâncios. E os senhores Constâncios estão a tratar da vidinha, que é o que eles, aliás, têm que fazer, porque, pronto, eles bem estão eles. O que eu acho que é interessante é isto, é que um texto destes recupera a confiança. É como um morcegão que vai lá e dá uma chapada na sonda e a gente fica em sentido, ou seja, as palavras ganham outra vez com respeito às palavras. Nós entendemos. Há aqui uma mensagem. Isto estabelece confiança. A partir do momento em que nós ouvimos uma voz falar e introduzir de novo a confiança, nós podemos começar a pensar o sistema. E como é que nós pensamos o sistema? O que é que nós hoje em dia somos? Cidadãos, blá, blá, blá. Nós somos consumidores. O que nós fazemos é contribuir. Todos os dias trabalhamos, há uma coisa muito gira. Manifestação ao sábado, é ótimo. Mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente manifesta-se a favor deles. Portanto, o que é que interessa é o que a gente faz no sábado? Se nós depois, durante a semana, um dia por semana, eles dizem, cruzam os braços, deixa-os. É como há um filme que é o Cosmópolis, em que aquele é um tipo inteligente, um americano, agora não me lembro do nome dele, que diz que às tantas o sistema integrou as manifestações anárquicas. Aquilo é um recreio, é uma brincadeira, é para a malta, é o circo conta e os palhaços somos nós. A questão é, palhaço à segunda-feira não há cá. Tu se vais para o trabalho barbeias-te e camisinha e não sei o quê, não há cá palhaçadas, não vais para a rua. O que é que acontece se os palhaços aparecerem todos no dia de trabalho? Aí nem precisam de ser muito inteligentes. Um gajo vai com o nariz de palhaço para o trabalho, ou então nem vai ao trabalho, ou então não paga impostos. Não, violência nada. Qual violência? A violência é o que eles querem. Porque a violência é sempre uma coisa que constrange a sociedade como um todo. Porque a humanidade está artilhada para perceber que a violência não é solução. Quando nós vemos alguém agredir alguém, ainda para cima um polícia, ou assim, que nós, apesar de alguma aversão, sabemos que o polícia não é o tipo que está a fazer-nos mal. Ele é um tipo que está ali com um código e que, no fundo, há ali uma ética. O que nós temos é que perceber, através da confiança, que estas instituições implodiram-se. A lógica que elas representam é uma lógica que não nos representa. Não é atos extraordinários. É um grupelho, que decide, não vamos. E depois, como é que é? Um gajo não gosta do preço da gasolina. Não vamos, não há Galp para ninguém na segunda-feira. E depois o gajo da Galp começa a ficar... Há ali qualquer coisa, esta malta está a perceber o jogo. Então vamos jogar o jogo. É aceitar as regras. Ou seja, é perceber que foi instalado um jogo. Que é para podermos nós não jogar esse jogo. Mas na altura de protestar, jogarmos o jogo deles. Como é que se faz cair um Passos Coelho em 2 dias? Não há impostos para ninguém. Vais ficar aí? Não há. Isto não é radical, isto é confiança. Eu não estou a dizer que esta é a medida, não vou ser eu. Eu gosto mais de ouvir a Hélia. Eu gosto mais... Para mim, escrevia assim. Ia lá para casa e pimba. Agora, eu, se coisa, não ficava a ouvir. Mas eu acho que sim, acho que a partir do momento em que a Hélia estabelece isto, não digo que seja depois a Hélia, se calhar aí até é um fiscalista. Mas é um fiscalista que já percebeu. A humanidade está aqui. Agora vamos tratar de fiscal, que é uma coisa que se submete à humanidade. Submetido agora... Isto é o rei. Agora vem a corte, cita e tal, servir este rei. Mas é preciso a confiança. E a confiança tem que começar por isto. O que é que em nós é comum? Mais do que estarmos a passar mal e não sei o quê. É que nós, humanidade, é aquele tal artifício, mas que de facto é a nossa identidade, que nós criámos. Por isso mesmo, como a linguagem. Porque é que a linguagem nos diz mais do que os números? É possível nós passarmos muito mal com os números, não sermos pragmáticos. Estes tipos explicam aquelas coisas e tal e tal. E dizem, atenção, o desastre. Nós já vivemos nesta conversa há anos. A crise é uma novela, isto nunca mais acaba. Isto nunca mais acaba. É assim, nós agora vamos viver. Hoje era o Cavaco, 30 anos, não sei o quê, com umas previsões, umas coisas. Eles vêm assim, depois já é umas atrizes manhosas, já não é pessoas que vêm e que sabem falar. Não, é umas manhosas, umas reles. O tipo já nem está bom. Mas aquilo que eu digo é confiança. Começar com a confiança de um texto destes. Perceber, ok, vamos jogar o jogo. Porque é assim, um gajo não vai para o campo de batalha como discute com a mulher. Isso não faz sentido. Se um gajo vai dar, tem que dar, não é como dá... Pronto, quer dizer... Mas o que eu estou a dizer é simples. Depois é fácil de perceber. Se nós somos consumidores, um tipo tem que perceber a vantagem. De facto, o consumidor é uma forma mais imediata de atuação. É difícil ser cidadão. Mas consumidor, o papel que eles nos deram... É uma arma contra eles, porque eles gemem os mercados. Os mercados! Pois os mercados são umas velhinhas.
Se aquilo se corre mal, os mercados desaustinam-se imediatamente. Também é mau para nós, também há uma instabilidade e tal, mas é isso, é gerir. Aí há uma gestão com um plano. Política é isto. Política é estabelecer a humanidade, perceber qual é o nosso objetivo. Aí, e depois começam-se a estabelecer as coisas. Mas à cabeça da política tem que estar isto, tem que estar um conceito qualquer, um entendimento, uma confiança. E eu acho que é isso. Confiança. Para haver coragem. Eu acho. Só uma frase. Todo esse imaginário, que é um puro imaginário, faz-me lembrar um momento em que na antiga RDA, que aliás se desmoronou com as chamadas manifestações da segunda-feira, precisamente, que eram as célebres manifestações durante meses e meses, à segunda-feira, a Christa Wolf, que era uma autora que estava um pouco envolvida nisso, dizia a certa altura, como o Diogo agora tenta fazer-nos ver, imagina que há uma guerra e ninguém lá vai. Esta é a posição do Diogo. Imagina, claro, nós jogarmos com as armas do adversário, não é? Se a gente não vai à guerra, o que é que acontece? Pura e simplesmente não há guerra, não é? Ora, isto é puro idealismo, não é, Diogo? Não acho, porque... Não, escrever um texto para mobilizar alguns, também essa é uma questão. Quem leu a Hélia? Esta é uma questão importante. O António disse, muita gente leu, claro, circulou, é evidente. Mas quem, realmente? Quem? Aonde chega ao jornal? Porque é um texto de jornal. A quem chega ao jornal hoje? A cada vez menos pessoas. Nós sabemos disso. Quando chega às redes, já é outra coisa. Já não é o texto da Hélia que eu leio no jornal. Já é outra coisa. Portanto, há aqui um problema de fundo que eu uma vez tratei, nos anos 70, por aí, não a propósito de política, mas a propósito das vanguardas, que é a questão semiótica, a questão da linguagem e a questão ideológica. As vanguardas impõem-se, de facto, pela via de novas linguagens, etc., mas depois o lado ideológico da coisa já é outro mundo, já temos que encontrar outras vias de acesso para aí. E aqui estamos neste ponto. De facto, a linguagem é fundamental. O problema é saber quem escuta ou quem a lê. Eu escrevi um livrinho, como sabem, aqui há uns 2 ou 3 anos, em que avançava com uma ideia que é as posições que antigamente nós conhecíamos das vozes que eram ouvidas e que tinham algum poder, entre aspas, porque de facto não tinham, porque jogavam no próprio terreno do poder, que era o do intelectual clássico e tal, que deixou de existir, disseminaram-se. Ou seja, as formas de intervenção hoje estão altamente disseminadas. Eu não creio que seja possível uma congregação de toda a gente para faltar ao emprego à segunda-feira ou para não pagar impostos. É absolutamente impensável. Mas há uma disseminação de focos, pequeninos focos de resistência, às vezes, que eu dava pela imagem que o Didi Uberman também dá dos pirilampos, não é? Que luzem aqui e ali e vão minando, enfim, na medida do possível, o sistema. Porque o sistema tem um grande estômago. Já o Mefistófeles dizia no Fausto de Goethe que a Igreja, nesse caso a Igreja, e que é um sistema, evidente, e era, tem um grande estômago. Digere tudo, tritura tudo. Ok. Isto são 8h05, acho que vamos ter que terminar. Sim. Agradeço a vossa presença. Posso só... Sim, sim. Como? Então, será a última. Okay. Uma vez Desculpe. Está toda a gente a querer ir embora, vou tentar ser o mais rápido possível. Okay. Achei curioso, só um pequeno apontamento, estava-se a falar, mas não se falou da palavra que é muito usada para descrever um pouco esta atitude de sermos um pouco inconformistas, que é a desobediência civil, em vez de fazer manifestações ao sábado. Se fizermos isso, talvez possamos ir um bocadinho mais longe. Mas o meu comentário tinha a ver com uma passagem do texto que me deixou um bocadinho perturbado. Vou ver se... E que diz o seguinte... não precisamos tanto de catarses como de sonhos. Temos de levar outra intenção para as ruas. E esta frase também me perturbou um bocadinho hoje, especialmente 12 de março de 2014, 3 anos depois de uma grande manifestação que aconteceu exatamente no dia 12 de março de 2011, da chamada Geração Arrasca, e falou-se aqui muito da inutilidade das manifestações. E
Hélia, especificamente, fala que a catarse não nos leva a muito lado e que as manifestações são apenas uma catarse coletiva. Eu creio que as manifestações são um bocadinho mais do que isso, mas gostava de a ouvir sobre isso e principalmente sobre o sonho, porque essa é que é a parte que me perturba mais, porque se nós não tivermos sonhos, como é que podemos caminhar para algum lado? Quer dizer, nós estamos neste pesadelo, neste momento, a viver este pesadelo, mas precisamos de facto de sonhos para podermos sair deste pesadelo, de facto. Portanto, para mim os sonhos têm de facto uma grande utilidade. Obrigado. Eu vou tentar também ser muito breve. Há aquele famoso verso do sonho comanda a vida, que me é especialmente antipático, porque, lá está, é uma questão de nós vermos exatamente o que é que a palavra significa, desde a atividade cerebral noturna, que é isso, o sonho, até ao sonho poético, que é, digamos, o anelo, o anseio por qualquer coisa de extrema beleza ou de extremo ideal, que está no domínio da fantasia, está no domínio de uma projeção afetiva sobre algo que eu não vou provocar com os meus atos. O sonho não depende dos meus atos e por isso eu não gosto de sonhos. Não gosto do uso da palavra sonho, do uso pseudopoético da palavra sonho. E quando se usa a palavra sonho, entra-se nessa zona do conforto da imagem poética. O sonho, vamos pelo sonho é que vamos, que são, enfim, que são há grandes utilizações da palavra sonho em poesia, mas que são datadas e que não são operacionais para o nosso momento de hoje. Por isso que o sonho fica lá nas antologias. Está lá bem onde está, nas antologias. Para a nossa vida de hoje não faz falta nenhuma sonhar. O que faz falta é querer. É ter um desígnio lúcido. E as manifestações, se entram nesse desígnio lúcido, nesse desenho que nós podemos fazer de qualquer objetivo, de qualquer transformação que queremos exercer sobre a sociedade, e se elas conseguem alcançar algum tipo de comunicação, se elas conseguem ser linguagem, mas linguagem nova, que não seja a linguagem daquela musicazinha das manifestações, que já não se pode ouvir, porque não se ouve, quer dizer, entupiu os sentidos, tudo isso entupiu os sentidos. Se houver um modo novo de estar na rua, e eu digo novo não por um fanatismo especial pelo novo, é porque, quando eu digo novo, quero com isso significar que tenha embate sobre os nossos sentidos, que não seja familiar e que crie a tal estranheza, que seja qualquer coisa que nos force a olhar porque não entra na nossa acomodação. Quer dizer, a gente vê uma cadeira, nem pensa na cadeira. Ok, cadeira, nem pensa na cadeira, a cadeira. Se vir qualquer coisa de muito estranho ali numa série, se eu vir ali uma árvore, eu vou olhar e vou pensar e vou reparar e ela vai alterar a minha vida de hoje, de certeza. E essa estranheza que me parece ser muito fértil, muito produtiva. A catarse é má, porque a catarse provoca o alívio do mal. Ora, se nós fazemos, seja o que for, para nos aliviarmos do mal temporariamente, provoca o alívio do mal, porque aliás, eu creio que digo isso no texto, originalmente a catarse é mesmo a pessoa apanha uma grande bebedeira e depois vomita e fica aliviada. É isso a catarse. Inclusive, há imagens de vasos gregos com um homem a vomitar com a catarse. Portanto, nós não queremos que seja o que for que vamos fazer episodicamente nos deixe melhor. Não queremos medicina
paliativa para o que nos está a acontecer. O que nós queremos é modificar a situação de modo a que deixemos de adoecer com ela, que deixe de nos provocar doença. E provavelmente queremos, às vezes já assim, acho que há uma bactériazinha extraordinária que entra no estômago e faz um prejuízo tremendo, que tem um nome muito comprido, o oscilo, não sei o que, não sei o nome, faz um prejuízo tremendo a todo o sistema digestivo. Provavelmente é questão de criar uma bactériazinha de estranheza, uma bactériazinha que se faça sentir, que seja diferente das outras, que chama a atenção por isso. Para se começar, porque realmente ninguém pode responder o que é que se pode fazer. Dizer disto o que é que se pode fazer. Não há, aliás, o mundo é tão complexo, é tão metralhado, será impossível, creio eu, aparecer hoje um estratega ideológico a dizer faz-se desta maneira, faz-se daquela. Não se pode, provavelmente, fazer, mas pode-se dizer. E começar por dizer, e começar por estranhar. E depois de estranhar, quer dizer, se a pessoa entra em casa e olha para a televisão e diz o que é isto que está aqui? Isto é uma coisa que me faz, de repente eu não estou sozinha, a minha casa está-me a entrar gente a dizer coisas pela casa e está a ocupar a minha vida toda. Porque se nossos avós chegassem à nossa sala, eles iam estranhar muito aquela coisa e iam ficar aterrorizados com aquilo. E nós não ficamos aterrorizados, mas se calhar devíamos ficar. E olhar para as coisas com interrogação. E depois, não sei, assim como aconteceu hoje, estamos aqui a conversar, normalmente não aconteceria, quer dizer. Não sei. O espírito da ágora que se multiplique. Que as pessoas comecem a juntar-se e a falar. Infelizmente, este infelizmente é altamente irónico. Infelizmente, hoje já não temos a excitação de nos juntarmos à espera de que a polícia fosse bater, que era uma coisa muito excitante, era uma coisa que entusiasmava qualquer um. Essa excitação hoje falta. Mas provavelmente, se as pessoas começarem realmente a fazer ágoras, a juntar-se e a falar, começam a incomodar também a organização das cidades. Ok. Obrigado.